Conversinha ao pé de ouvido de hoje, ou ao pé do ouvido. Ontem eu falei aqui, lendo inclusive texto de Helena Blavatsky, escrito no século XIX, imagine você, sobre milhões e milhões de mundos paralelos, um interligado ao outro. Já comentei várias vezes aqui sobre teoria de astronomia, não estou falando de esoterismo, sobre as cordas e as supercordas que uniriam os planetas. Já falei aqui várias vezes que nós estamos ligados por um cordão de prata, de umbigo a umbigo. Daí as emoções nossas passar de uns para os outros e temos emoções parecidas uns com os outros no planeta inteiro, se é que podemos assim chamar. E de coração a coração, o que daria um efeito mais mental, né? Então nós somos irmãos, gostando ou não disso. O cara que está dando um tiro em você nesse instante é seu irmão também, gostando ou não. Se você é preconceituoso, o preto é seu irmão, o amarelo é seu irmão, o azul é seu irmão, o vermelho não tem cor, não tem tamanho, o que tem mau hálito é seu irmão, o que está morrendo de câncer é seu irmão, todo mundo é seu irmão. Aí podemos até passar por São Francisco de Assis, né? A pedra é minha irmã, a lua é minha irmã, o cachorro é meu irmão. Por quê? Porque o princípio ativo que a gente chama de Deus está em tudo. Daí a gente chamá-lo de Espírito Santo, né, como os cristãos chamam, ou princípio ativo criador dos universos todos, né? E daí os verdadeiros construtores são os supremos arquitetos, cada um é arquiteto num dia da criação, fazerem o resto, quer dizer, o resto é tudo, né? Quer dizer que põe a mão na massa. Ontem então nós falamos em milhões e milhões de mundos que formam os 144 mil universos paralelos da tradição teosófica. E falamos, repetindo a Blavatsky aqui, de que um mundo ele se intercala, se interpõe ao outro, né? Agora ontem eu assisti a um filme que eu tinha desejo de assistir já há bastante tempo, de locadora, o Déjà Vu, né? Que tem gente chamando de déjà vu, uma palavra, a expressão é francesa, é déjà vu. E com o Denzel Washington e o Val Kilmer. Val Kilmer, por sinal, tá gordo, né? Ele que fez o Fantasma naquele filme, não sei se você se lembra, né? Pois bem, o filme é interessante, ele mostra as interligações entre as pessoas. E inventaram uma máquina que consegue dobrar o tempo. O tempo, mostram que o tempo é como se fosse uma folha de papel e dobram o tempo, então o passado continua acontecendo no presente. E você vê as pessoas ali no passado, né, até uma determinada época, e vivas. E outra, o Denzel Washington fazendo papel de um investigador, né, que está ligado ao governo americano, ele prova para ele mesmo, e os cientistas já sabiam disso, que você pode se interagir com aquelas pessoas que estão no passado e que muitas até já desencarnaram. E no final das contas, por o filme ficar mais interessante, ele consegue entrar dentro de uma máquina, como se fosse máquina do tempo, voltar ao passado e mudar tudo, mas a um preço. Ele próprio morre naquele passado ali, que é a história de um terrorista que explode uma barcaça enorme e mata 543 pessoas. E no meio dessas havia um assassinato de uma pessoa que o Denzel Washington ficou gamado naquela pessoa, né? E essa pessoa foi assassinada também, e para ser confundida com uma vítima da barcaça, essa pessoa foi queimada pelo assassino, né? E soltaram a pessoa boiando no rio, né? Para fazer de conta que era a vítima da explosão da barcaça, onde queimou muita gente, né? Muita gente morreu pelo fogo. O filme é interessante porque no final das contas, mesmo o Denzel Washington morrendo num carro, a moça escapou, ela que já tinha morrido antes, né? Ela escapou e de repente lá vem o Denzel Washington, esquecido de tudo, no futuro ou no presente daquele momento, né? Para conversar com a moça. É interessante o filme, porque esse filme retrata uma verdade. Eu já tive experiência que é difícil a gente até contar aqui, porque dá a impressão que você está querendo ser superior às pessoas e não é por aí.
Você passando por experiências diferenciadas do que a maioria já passou até hoje, se você conta, a primeira impressão que o ser humano, como ele é muito criança, esse cara quer aparecer em cima de mim. Ele quer dar uma de Deus em cima de mim ou de qualquer outra porcaria. Não é isso. Muitas vezes você, para chamar a atenção da pessoa, você tem que mostrar uma experiência que você já teve. Viajar no tempo não é um negócio fora do comum. E nem precisa de máquina, como o JJ Benítez fala na Operação Cavalo de Troia, não, né? Viajar no tempo, você pode viajar em vários planos de matéria. O espiritismo, como eu contei ontem, ele não conhece os planos de matéria, ele vai no astral e fica analisando subplanos do astral. Ontem eu ainda falei disso aqui, dos planos que existem de matéria. Só o físico, né? Aí é que caímos no astral que os espíritas acreditam, e que outras instituições também acreditam, né? Só o físico é dividido em 7 planos, 7 outros planos. Físico vital, físico astral. Aí o astral. Físico astral. Porque o astral, mesmo para valer, a maioria não sabe nem o que é. Como cada plano desse, o físico se divide em 7. O vital se divide em 7. O astral se divide em 7. Em planos. Agora, cada plano desse, no próprio astral, que se divide em 7, astral físico, astral vital, astral, e vai por aí afora, se divide em outros 7 subplanos. E eu chamei a atenção sua ontem para os mundos paralelos nesse sentido, quer dizer. E agora eu vou contar algo para você, né, que pela primeira vez eu tô com essa disposição de contar agora, e foi permitido eu falar isso para você, que você não vai achar isso em livro nenhum. Não adianta pesquisar na internet, não adianta ir no Google, não adianta, que tem muita porcariada lá também. E você pode até filtrar coisas interessantes, mas tem muita bobagem, aquilo aceita tudo, né? E é preciso cuidar para o indivíduo não fundir a cabeça. Se você pesquisar ao Deus dará, ou de qualquer maneira, pegando opinião de um, opinião de outro, etc., né? Você acaba fundindo sua cabeça, porque é tanta opinião, e no final das contas você não sabe se está com uma mentira mais palpável como verdade, para aceitar como verdade, porque tudo é mentira mesmo, tudo é maia, né? Ou se você está fazendo uma confusão dos diabos para cada vez ficar mais confuso e mais atrapalhado mentalmente. É por isso que a gente recomenda sempre, em vez de livros, tá cheio de ouvintes pedindo, recomenda uns livros pra gente. Não adianta. Não adianta recomendar livro. Eu poderia recomendar, leia Helena Blavatsky, Doutrina Secreta. Você não vai entender, não adianta. Porque ela precisa de uma opção de chaves para abrir isso, né? Se você entrar na Sociedade Teosófica Internacional, que aqui no Brasil chama-se Sociedade Teosófica no Brasil, que é a mesma da Blavatsky, né? Você vai estudar Blavatsky com o pessoal que estuda Blavatsky esse tempo todo, né? Mas quem deixou as chavinhas mesmo para você abrir coisas que a Blavatsky diz, que muitas vezes até os membros da sua própria sociedade não conseguiram abrir certos nichos, né? Com segredos interessantes do universo, é o professor Henrique Zé de Souza, que ele veio para dar sequência ao que Blavatsky achou. E muita gente não acreditou nisso. Ele queria unir forças, né, para fazer com que houvesse uma sociedade teosófica mais forte. Mas isso é normal, o ser humano é muito infantil ainda. Ele logo imagina que tem alguém querendo machucar o mestre maior, que ele acha que é maior, que está querendo acabar com o mestre, está querendo destruir, que a minha instituição é a melhor. Não é assim. As instituições são fundadas por um mesmo ser, uma mesma essência, né? E agora vai então o que eu pretendo passar para você agora, ó. Quanto mais você evolui, mais você se afasta dos planos mais materiais de matéria. A Blavatsky chega a afirmar, mas ela não entra em detalhes, e o que eu vou falar aqui ela não diz nos livros dela, né? E você não vai encontrar também revelações do professor Henrique Zé de Souza dessa forma como eu estou dizendo aqui. Pelo menos agora, alguns livros no passado foram até queimados para que não viessem a existir interpretações errôneas no futuro, né? Uma questão de cautela passada pelo Avatar, ou para aquele que é o revelador, ou vem ensinar coisas para a humanidade, para mudar a cabeça da humanidade e não ficar preso, beijando o pé de Avatar, achando que ele é Deus na Terra e tal. E não é assim, né? Eu aceito o professor Henrique Zé de Souza como mestre, porque eu venho tentando derrubar os argumentos dele há 33 anos e não consegui ainda, né?
mas eu vou continuar lutando, porque ele gostava disso, né? E não aceitem o que eu digo como verdade. Tanto que eu adotei também essa sistemática. O que eu digo aqui é um monte de mentira. Consiga mentiras melhores que eu troco pela mentira de vocês que estão me ouvindo. Então diz a Blavatsky, quanto mais distante do nosso sol, esse sol que você vê aí, quando amanhece o dia, né, e durante o dia todo, ele é o doador da vida nesse sistema evolutivo, nesse universo nosso, que a gente insiste em chamar de sistema solar, mas que na verdade é um negócio um pouco mais complexo, porque há mundos paralelos nesse próprio universo nosso, nesse sistema solar. O próprio Sol, ele não é Sol, eu já falei isso várias vezes aqui. Ele é um anjo enorme, eu sei lá porque é anjo, não vem me perguntar por que tem asa e que é anjo, eu não sei, né? Você tem que perguntar pro chefão lá, ele é que adora anjo, né, com asa, sei lá. Questiona com ele, muda, tira as asas desses anjos, mas nós somos anjo caído, como é que você vai, né? Um clarividente vai ver nas suas costas que está aí, mesmo que você tenha assassinado um cara ontem, ou deu um tiro e matou 20 caras com metralhadora, tem uma asa no teu ombro, que diabo, né? Você também é anjo caído, e geralmente você começa a evoluir do mal pro bem, né? E você vem mal pra danar, na outra vida você vem bom que é uma beleza, aí vira santo, né? Vira santo, né? O mal é uma fábrica de bem, e o bem, se não tomar cuidado, vira uma fábrica de mal. Tudo em excesso não gera equilíbrio. Equilíbrio demais é morte também, porque tem que haver um certo desequilíbrio para girar a roda da vida. Daí o karma, é um negócio confuso mesmo, né? Isso parece incoerente, mas não é. Então a Blavatsky diz que quanto mais distante desse nosso Sol está um planeta, ela não fala em anjão, né? Com um globo materializado num determinado chakra dele, mais sutis são os filhos deste ser que está mais afastado do Sol aqui. E agora eu vou acrescentar coisa que não tem na Blavatsky. E também você não vai encontrar mastigadinho na Sociedade Brasileira de Eubiose, que leva você devagarinho para levar em segurança, né? Quanto mais você se afasta desse nosso Sol aqui, mais você vai entrando em mundos paralelos, mais sutil você vai ficando, até você chegar a ter uma tamanha sutileza que você vai contemplar cara a cara aquele que é o dínamo que move o universo, o Sol central do 8º sistema, aquele que brilha à noite. Ele é tão claro, mas tão claro que escurece tudo, que ele não dá reação com a atmosfera de lugar nenhum. Ele é o chamado o anjo dos anjos, né? O grandão, o maior, não sei, né? Quem o vê não tem condição de descrevê-lo. Você está entendendo onde é que a coisa vai? Isso é que importa. Ele é o pai de tudo, de disco voador, de nave espacial, essa coiseira toda que você fica perguntando, Hercóbulos e outras bobagens, Benítez, Carvalho, Henrique Zé de Souza, tudo. Se você quiser chamar com um nome só, quiser dar o nome a ele de Deus, tudo bem. Tem coisa além dele? Tem, mas são todos os aspectos dele mesmo. E aí, como é que fica? A vida é muito mais interessante do que você possa imaginar, ou eu, ou Shakespeare, ou Einstein, ou qualquer outra coisa. Nós estamos ainda num mundo, a Blavatsky chega a falar disso aí, em que nós somos sutis para mundos mais grosseiros que os nossos. Mas há mundos muitíssimos mais sutis, com vida dentro, né? É que nós sempre esperamos encontrar vida com 2 buracos na cara, dentro do nariz, uma boca que nem a nossa. Ora, a forma pode vir de qualquer tipo. É tudo experiência cósmica. Vida é forma, manifestada no palco do espaço, sob o juízo do tempo. Aí você fala, mas isso aí vale para tudo? Vale para todas as dimensões de matéria. Mas você pode ter certeza que as leis nessas dimensões de matéria, existe uma lei geral que rege todas, mas são leis diferenciadas, né? O tempo é diferente, a forma é diferente, o espaço é diferente, mas nós estamos tudo dentro do espaço só porque é tudo interligado. Há cordinhas, eu estou falando aqui, tem gente me ouvindo em universos paralelos mais sutis, porque esses mais sutis têm poderes sobre os mais grosseiros, entendeu? Assim como um cara dá um mau exemplo lá em Brasília, metendo a mão no dinheiro público e gera uma formação de quadrilha numa favela de São Paulo ou em qualquer outro canto aqui, porque nós somos interligados por cordões, né? Como eu digo aqui, né? Existe também um mau exemplo de universo em relação a outros. O negócio é muito mais complicado do que você possa imaginar.
A reencarnação de cidades inteiras, de globos inteiros que passam de um para o outro, reencarnando. Você já ouviu falar disso? Não, né? E ressurreição de globos inteiros também, reencarnação, isso vai tão longe que é impossível você tratar disso numa emissora de rádio, né? Mas pelo menos ele dá um toque de vez em quando.